O 13º virou praticamente um patrimônio brasileiro. É aquele salário a mais que a gente recebe lá no final do ano, que é usado para custear o Natal, as festas, os presentes que você queira dar, custear alguma viagem das férias que você quer fazer, ou talvez pode ser usado para pagar os impostos que aparecem ali no começo do ano. Cada um dá o uso que quer, é um valor que você recebe para poder usar livremente. Porém, será que esse 13º foi um surto de bondade que o patrão teve e dá esse salário a mais? Ou será que tem algo por trás desse valor que salva o ano de muita gente aí? Legalmente, o 13º foi estabelecido pela Lei nº 4.060 de 1962. Foi definido como um abono natalino, ou seja, um valor que vai receber a mais no Natal ali para poder custear tudo que for fazer no final do ano. Muita gente encara como um valor a mais, talvez não esperado, e às vezes até torra esse dinheiro. Mas, se nós formos pensar matematicamente e economicamente, inclusive, tem uma explicação que faz muito sentido sobre o 13º. Normalmente, a gente pensa o nosso mês de trabalho como tendo 4 semanas. Fevereiro literalmente é isso. São 28 dias, dividido por 7, nós temos exatamente 4. Então, fevereiro realmente são 4 semanas trabalhadas. Mas para os outros meses, que também é usado essa ideia de que tem 4 semanas de trabalho, sobram alguns dias que não são pagos. Porque se você for pensar, janeiro e fevereiro você recebe a mesma coisa, embora em janeiro trabalhe alguns dias a mais. Vamos pensar matematicamente. Então nós temos aí 4 semanas por mês. E a gente tem 12 meses no ano, normalmente. E a gente tem 4 vezes 12, 48 semanas no ano. Mas, se nós formos pegar matematicamente 365 dias e dividirmos por 7, nós vamos ter exatamente a quantidade de semanas que nós temos no ano. O valor dá 52 e sobra um dia ou 2, dependendo do ano. Peraí, foram 52 semanas, mas eu fui pago por 48 trabalhados ao longo do ano. Deu uma diferença, não deu? Exatamente de 4 semanas. 52 menos 48, 4 semanas. E essas 4 semanas? Opa, mas pelo nosso padrão, um mês tem quantas semanas? 4. Então, a diferença do que eu fui pago para o que realmente existe no ano são 4 semanas. Então, é como se eu tivesse um mês a mais que eu deveria receber e eu não recebi. Então, esse valor, ele é compensado pelo pagamento do nosso 13º. Então, vem daí a questão do pagamento do 13º. É uma compensação por esses dias que eu trabalhei ao longo do ano, mas, de certa forma, não recebi por eles. Então, no final do ano, é pago esse 13º como uma compensação por esses dias. Mas, se nós formos olhar para uma outra ótica, digamos que a gente realmente fosse receber em separado, olha, o dia trabalhado vale tanto, então eu quero receber exatamente o valor que eu deveria receber pelo dia trabalhado. Então, janeiro a gente deveria receber um salário maior do que fevereiro. Mas vamos adotar o salário de fevereiro como o nosso padrão. Então aqui, eu vou definir fevereiro é o valor que eu ganho normalmente. Se eu receber um valor a mais do que isso, eu vou aplicar, ok? Vamos ter essa disciplina. Vamos pegar esse dinheiro e aplicar em algum fundo de investimento que me dê um retorno ali de mais ou menos 1% ao mês. O que para a realidade brasileira não é difícil a gente conseguir. Então, ali em janeiro, em relação a fevereiro, a gente trabalha 3 dias a mais. Esses 3 dias a mais dá ali entre 170 e 180 reais, de acordo com o nosso salário mínimo atual. Se nós aplicarmos esse valor em um fundo de investimento da 1% ao mês de retorno, e nós formos depositando, aplicando também nesse mesmo fundo de investimento até o final do ano, para todos os meses que a gente recebe o valor superior ao de fevereiro, no final do ano, aplicado, tendo juros sobre juros, lá no final, teríamos recebido 90 reais a mais do que a gente receberia no nosso salário normalmente. Peraí, mas por que isso? Porque dessa forma o nosso dinheiro ficaria rendendo, mês após mês.
não seria acumulado tudo e pago de uma vez lá no final do ano. Então, seria uma forma da gente também receber esses dias que a gente, de certa forma, não recebe, mas a gente teve a liberdade do uso da decisão, a escolha da decisão que a gente vai tomar sobre o que fazer com esse dinheiro. Se o valor pago fosse realmente dos dias trabalhados, não haveria necessidade de pagar 13º lá no final do ano. Você já teria recebido ao longo do ano, poderia ter feito a sua aplicação, poderia ter um rendimento, só R$90. Gente, é R$90 por nada. Por você ter deixado esse dinheiro aplicado, parado lá, o que, de certa forma, acontece quando o 13º é pago para você, mas o dinheiro está em sua posse. Você deixou aplicado e rendeu R$90 a mais. É 1.621 salário mínimo hoje. Você receberia 1.711. Então, já é um valor um pouco a mais do que você normalmente receberia. Então, é uma reflexão que a gente pode ter aí. O 13º, muitas vezes a gente encara aí como um valor a mais que você recebe no final do ano. Às vezes nem entende de onde que vem esse valor. Tem patrão que reclama do pagamento dele. Olha, a gente já tem tanta despesa, chega no final do ano, tem que pagar esse valor a mais aí para o funcionário. Mas, se fosse feito o pagamento realmente pelos dias trabalhados, ou talvez pelas horas, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo, esse valor não precisaria ser todo pago no final do ano. Ele poderia ser distribuído ao longo do ano e, por exemplo, se a gente seguisse dessa forma que eu descrevi aqui, uma opinião, uma sugestão, você teria, na verdade, um valor um pouco superior lá no final do ano se fizesse essa aplicação ao longo do ano. Mas, matematicamente, a justificativa para a existência do 13º é uma compensação, é um ajuste de contas por essas 4 semanas que a gente trabalhou ao longo do ano e foi distribuindo ali pelos meses, e lá no final do ano a gente recebe um salário a mais como compensação por essas 4 semanas que a gente, de certa forma, não recebeu ao longo do nosso ano. E é bom destacar que a própria lei que define o abono natalino, que é o nome legal do 13º, define que ele deve ser 1/12, ou seja, 1 dividido por 12, por cada mês que você trabalhou. Então, se você trabalhou o ano inteiro, você faz jus ao 13º completo. Se você trabalhou exatamente metade do ano, você vai receber metade desse valor. Então, ele é pago proporcionalmente ao tempo de trabalho que você teve ao longo daquele ano. Então, é só uma explicação legal de como que funciona esse 13º. Então, a reflexão que eu acho interessante a gente fazer, 13º não é simplesmente, então, um valor a mais que o surto de bondade do patrão ele decidiu pagar. Obrigado por lei? Sim, mas ele tem uma explicação, ele tem uma justificativa matemática, também de certa forma econômica. Mas a reflexão que a gente pode levar, se a gente recebesse esse valor ao longo do ano e tivesse disciplina, para pegar esse valor a mais recebido nos meses que a gente trabalha mais e aplicasse, no final do ano, na verdade, a gente teria um valor superior, inclusive, a um salário que a gente recebe normalmente. Então, uma reflexão para a gente ter aí, esse patrimônio brasileiro, o 13º, foi uma inovação importante lá na década de 60, trouxe esse pagamento a mais aí, tem empresas, inclusive, que pagam bônus, às vezes um 14º, 15º salário, dependendo da empresa, mas legalmente a obrigação é só até o 13º. Então, a reflexão aí, espero que você tenha gostado. Não sei se você sabia dessa conta aí, dessa compensação, dessa justificativa pelo qual existe o 13º, mas espero que tenha podido trazer para você uma novidade e um aprendido um pouco mais. Se você gostou dessa nossa conversa, queria te pedir, deixa uma curtida aí. Ajuda muito o nosso trabalho e não custa nada para você. Deixa um comentário se você sabia dessa explicação do 13º, que ele é dessa forma, por que ele é dessa forma. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também. Eu sempre dou uma olhada, respondo por lá mesmo. Mas se for algum assunto que a gente precisa discutir um pouco mais profundamente, a gente grava um outro vídeo e fala melhor sobre o assunto. Compartilha para alguém que você acha que precisa assistir esse vídeo. E se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar essa conversa. Porque a gente ainda tem muito a conversar, viu? Até a próxima e eu espero por você.